Então, galera, e aí, como é que foi o dia de vocês, à noite? Não sei que horas vocês estão assistindo a essa videoaula. E nessa videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso volume 3. Exatamente, vamos situar na unidade 2 com o tema 1. Hoje, nesta videoaula, na videoaula de hoje, nós vamos dialogar e discutir um pouco sobre o tema 1, que vai tratar sobre o totalitarismo, o caso do nazismo, né? Aí, durante as nossas outras videoaulas, né, durante o nosso percurso aqui filosófico, dialógico, nós tratamos e às vezes falamos sobre o nazismo, né, sobre o que foi esse período histórico que ocorreu ali durante a Segunda Guerra Mundial, né, com a ascensão do Hitler ao poder, e posteriormente aqui durante a aula a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o que foi o nazismo, por que ele é considerado um regime totalitário. Então, praticamente a unidade 2 vai tratar dessas questões dos regimes totalitários e os filósofos que discutiram sobre essas questões, sobre o porquê a humanidade chegou nesse nível, chegou a essas questões, como se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial, como as pessoas, como todos trataram essas questões, ok? Mas na nossa videoaula de hoje, nós vamos dialogar, nós vamos conversar sobre o tema 1 e vamos destrinchar melhor o totalitarismo, especificamente o nazismo. Vocês vão ver aqui, eu trouxe que além do nazismo existiram outros estilos, outros tipos de totalitarismo, né? Nós temos o fascismo na Itália, né? O franquismo, o salazarismo. Então, nessa videoaula nós vamos tratar mais do nazismo. Por quê, Carol? Porque nas outras videoaulas vocês vão perceber que os filósofos, de fato, eles conversaram, eles dialogaram, eles escreveram e eles se debruçaram mais sobre o que ocorreu na Alemanha, né, na Alemanha nazista. Então, para que fique encaixado, né, para que vocês consigam entender melhor o que os filósofos falaram sobre, né, quando vocês vão ver nas próximas aulas Hannah Arendt, de novo a nossa dupla imbatível, né, o Adorno e o Horkheim. Então, essa videoaula de hoje, que vai encabeçar as outras videoaulas, ela tem como objetivo mostrar a vocês e detalhar a vocês o que foi o nazismo. E eu acredito que vocês já tenham escutado falar, né, desses nomes: nazismo, Hitler, Holocausto, né, antissemitismo, nacionalismo, enfim. Vocês vão ver o que esses nomes, essas palavras têm a ver com o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar o conteúdo, de fato, eu costumo trazer, né, vocês perceberam que eu costumo trazer algo para despertar vocês para o início da aula, certo? Para o início da nossa videoaula, para que vocês possam entender o contexto, né, das discussões que teremos posteriormente. Então, aqui, no primeiro slide, né, quando vocês tiverem acesso, ou se você aí de onde estiver assistindo já tiver acesso aí, estiver assistindo a aula e olhando o slide momentaneamente, né, junto, vocês vão ver que existem dois folders, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, se usou muito do marketing, da publicidade, para que as pessoas aderissem e acreditassem nos ideais que eles propunham, ok? Então, nós temos aqui o primeiro folder, que é o próprio Hitler, que praticamente é o líder do regime nazista, né, do regime totalitário na Alemanha antiga, ok? Ele está aqui com as crianças, né, mostrando felizes, as crianças muito felizes com ele. E o outro folder já é o contrário, né? É um folder onde tem um judeu bem caricato, certo?
é uma imagem de um judeu bem caricato, ou seja, o judeu com lábios grossos, nariz grandes, né? Com uma ideia, né, bem, traz um olhar ruim, né? E uma pessoa apontando para esse judeu. Vamos ver o que de fato, né, essas duas propagandas quiseram passar, né? Uma, a ideia maravilhosa do regime nazista, de como as pessoas são felizes, e a outra de que os judeus são pessoas ruins, o judeu é algo ruim. Então, vamos lá. O cartaz à esquerda retrata Hitler mostrando a simpatia às crianças alemãs, que carregam bandeiras com o símbolo da suástica. O símbolo da suástica, que é aquele que vocês, acredito que vocês já tenham visto, né, que é que é como se fosse uma cruz, né, toda deformada, ele é o símbolo, né, do nazismo. Ele é o símbolo, ele é algo que representa o nazismo. E à direita nós temos o cartaz exposto pelo governo nazista durante as décadas de 30, a década de 30, aponta para o suposto culpado pela guerra, o judeu. Ou seja, eles culpam os judeus, eles culpavam o judeu pela guerra. Se os judeus não estivessem ali, não estaria acontecendo essa guerra. Marcado na imagem pela estrela de 6 pontas. Naquela época, os judeus eram marcados, eles eram marcados para serem reconhecidos e as pessoas saberem que aquelas pessoas que tinham aquela estrela de 6 pontas eram judeus. Os judeus foram obrigados a utilizar esses símbolos para que pudessem ser identificados pelos não-judeus. É importante destacar que a estrela formada pela sobreposição de 2 triângulos é chamada de estrela de Davi, um importante símbolo para os judeus que faz parte da bandeira de Israel, certo? Então aqui nós temos os dois lados da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e das ideias que eles queriam mostrar. Uma das ideias era que o nazismo, né, o regime nazista era maravilhoso, era lindo, todo mundo era feliz, todo mundo acreditava, né? E todo mundo levantava a bandeira, inclusive as crianças, e que Hitler era um cara, né, gentil, engraçado, alegre. E posteriormente nós temos a outra faceta do regime totalitário, que é mostrar o culpado, né? O culpado não são as pessoas, os culpados são os judeus, e esses judeus têm que ser marcados, porque eles têm que ser identificados, certo? Então nós temos uma visão ruim e uma visão boa. E aí nós vamos para o contexto histórico dos regimes totalitários, né? Nós temos, né, ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos fazer aqui um remember, né? Vamos lembrar aqui um pouco, né, como se deu a Segunda Guerra Mundial e por que as pessoas chegaram a esse ponto, ok? Lógico, se existiu uma Segunda Guerra Mundial, existiu uma Primeira Guerra Mundial, ok? Então, assim, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu devastada, ela saiu em meio a uma derrota. E entre o período entre a Primeira e a Segunda, se assinou o Tratado de Versalhes. E o que foi o Tratado de Versalhes, Carol? O Tratado de Versalhes foi um documento assinado pelos países que saíram vitoriosos, onde eles puniam a Alemanha. E essa punição da Alemanha deixou a população alemã e a própria alemã extremamente pobre, né? Sem condição de se levantar depois de uma guerra mundial, né? Eles não poderiam mais ter exército, não poderiam mais comercializar, enfim, foi um total caos, a Alemanha passou por uma situação bem precária. E aí, né, as pessoas começaram a não acreditar, não ter mais esperança, e surge daí um senhor, né, com um espírito de liderança, com a oratória muito bonita, né, deu esperança para esse povo. O nome dele era Hitler. Só que o Hitler, ele também tinha outros ideais que não fossem só
levantar a Alemanha e trazer a Alemanha, e levar a Alemanha, né, de volta a ser o que ela já era, a grandiosa Alemanha. Ele também acreditava, né, ele tinha um ideal de que os judeus eram os culpados pela pobreza na Alemanha. Porque enquanto os alemães estavam pobres, as famílias judias estavam bem, porque as famílias judias eram donas de banco, em sua maioria. Ou seja, é como se a crise não tivesse atingido os judeus. Ok? Então, o que é que ele acontece? Ele, com seus discursos, ele começa a plantar sementinhas de que os judeus eram pessoas ruins, de que os judeus eram culpados pela situação da Alemanha, e que eles deveriam ser punidos, que eles não deveriam ter direito a nada, que tudo que era dele deveria, né, as pessoas deveriam pegar, né, o ouro, o dinheiro deveria voltar para a Alemanha, ok? Então ele começou a implantar uma sementinha, né, que posteriormente nós vamos ver o que gerou essa sementinha, né? O que causou, o posteriormente causou o Holocausto, né? E aí nós temos uma Segunda Guerra Mundial, e aí por conta disso, desse ideal, ele também tem a ideia, ele também pensa numa Segunda Guerra Mundial. Ele inicia uma Segunda Guerra Mundial para vingar a Alemanha em todas as situações. E aí entram potências mundiais, quem tiver interesse por ler, vocês vão ver que vai entrar a Itália, vai entrar a então União Soviética, vai entrar os Estados Unidos, Japão. Isso, eles vão se dividir em grupos e realmente eles vão guerrilhar, vão batalhar, vai ter guerra, vai ter míssil, vai ser... durou de 1939 a 1945, ou seja, foram vários anos de guerra, né? Vocês vão ver depois que o próprio Brasil, né, de forma indireta, ele participou também da Segunda Guerra Mundial, ok? E o que fundamentou a Segunda Guerra Mundial, o que deixou mais alarmante a situação, foram as ideologias preconceituosas e excludentes. Não foram só os mísseis e as mortes, foi o que tinha por trás, né? A ideia de que a ideia do preconceito de excluir certas pessoas por não fazerem parte do grupo seleto que o Hitler vai chamar posteriormente, que era a raça ariana. Ele acreditava que os alemães eles vinham de uma raça superior, né? Ele chamava de raça ariana. E aí eu trouxe aqui dois exemplos, né, de regimes totalitários que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos o nazismo com o Adolf Hitler. O Hitler era o líder, né, encabeçava as ideias nazistas. E na Itália nós temos o fascismo com o Benedetto Mussolini. Os dois eram muito amicíssimos. Durante a guerra eles compartilhavam praticamente as mesmas ideias, sejam ideias preconceituosas, sejam ideias de guerra, sejam ideias excludentes. Só que quando os filósofos foram se debruçar mais, eles se debruçaram mais do que aconteceu na Alemanha por conta do Holocausto e por conta do que aconteceu com os judeus. Não que o fascismo na Itália, com Mussolini, tenha sido também rios, né, mares e flores, não. Também foi muito ruim. Mas o que aconteceu nos campos de extermínio, nos campos de concentração, quando a gente for ver aqui posteriormente, vocês vão, né, se deparar com situações um pouco complicadas quando a gente lembra dos direitos humanos, né? Então vamos lá. O que a gente vai ver, né? Vamos aqui sintetizar o que nós vamos dialogar durante esta videoaula. Serão investigados aqui os mecanismos sociais, políticos, culturais e psicológicos que permitiram a implementação dessa ditadura, e especialmente os motivos que fizeram que grande parte da população europeia aceitasse e, em alguns casos, colaborasse para que algo como o Holocausto aconteceu. Ou seja, nós vamos perceber o que proporcionou o Holocausto, como é que as pessoas chegaram, né, de fato, a acreditar que o Holocausto era uma coisa certa.
acreditar que levar pessoas para campos de concentração ou campos de extermínio para trabalhar forçadamente, para viver em condições precárias, para serem mortas em câmeras de gases, é algo aceitável. Tudo isso porque se implantou, lembra, uma ideia de que essa raça, essas pessoas, essa raça e essas pessoas que foram para esse campo de concentração mereciam. Para você ver, né, como o ser humano conseguiu chegar nessa situação. E aí, vamos aqui pensar um pouco. Vamos refletir sobre essa ideia. Vamos pensando aí um pouquinho sobre isso. Você provavelmente já ouviu falar de nazismo e fascismo. Tente recordar algum filme, programa de televisão ou livro que tenha tratado sobre esse tema. Que obras são essas? Analisando essas situações, quais características do nazismo e do fascismo você descartaria? Como os nazistas e fascistas eram retratados? Já ouviu esses termos sendo usados alguma vez para descrever alguém ou alguma situação? Busque na sua memória o uso comum que esses termos podem possuir e reflita sobre os sentidos que eles aludem. Então, ultimamente as pessoas estão usando muito essa palavra, né? O nazismo, você é nazista, você é fascista. Né? Se usa muito para se retratar algum político ou algum líder, seja político, seja religioso, enfim. Por quê? Porque, apesar de não acontecer de fato o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, alguns ideais nazistas e fascistas estão implantados em alguns discursos, né? O discurso do ódio, o discurso excludente. Né? Então, o que acontece é que algumas pessoas pegam a ideia geral do nazista e do fascista e associam a algumas pessoas, ok? Então, o que ele está pedindo? Provavelmente você já deve ter assistido algum filme, algum documentário, algum livro sobre esse tema. Porque é um dos temas mais retratados, né, durante toda a história. Né? Eu posso até citar alguns filmes que, se vocês não tiverem assistido, né, eu cito um filme acho que foi um dos filmes que mais me marcou sobre essa questão, né, que é A Vida é Bela. Quem puder assistir, quem puder procurar, eu acredito que se você se encontra facilmente em algum desses sites que reproduzem vídeos, é muito bonito, porque mostra todo o percurso, né, de um judeu, né, que ele tinha uma vida muito bonita, né, ele consegue casar, ele consegue ter filho, e aí se instaura a Segunda Guerra Mundial, se instaura os ideais nazistas, e aí vocês vão ver como de fato aconteceu, né, essa perseguição, né, e é lindo. E também outro filme que também retrata um pouco, e eles vão contando, né, que é Os Escritores da Liberdade, onde uma professora traz essas questões, né, para os alunos dialogarem em sala de aula, para ver como até hoje em dia, né, atualmente, são questões que deveriam ser discutidas e não são. Às vezes as pessoas nem lembram mais o que foi o Holocausto, nem lembram mais o que foi a Segunda Guerra Mundial, não lembram mais o que aconteceu com os judeus, e é isso que ela traz de volta. E outro, né, então, que eu já indiquei 2 filmes, né? A Vida é Bela, Escritores da Liberdade e A Onda. Esse filme A Onda é muito interessante. Por quê? Vocês vão perceber a ideia que o professor traz no início, né? É um filme que também se trata numa escola, onde o professor vai falar sobre os regimes totalitários.
E quando ele inicia a aula, ele pergunta para os alunos, e esse filme essa versão, né, que é a versão mais atual, é na própria Alemanha, né? Ele foi gravado na Alemanha. E ele faz um questionamento à sala de aula. Ele pergunta: será que pode ocorrer novamente um regime totalitário, né? E pode ocorrer o Holocausto? E todos os alunos dizem: não, impossível, professor. E aí ele, em vez de apenas falar sobre o regime, o que é o regime, ele começa a dar ideias para os alunos para que eles praticassem, de certa forma, um regime totalitário. E aí, sem perceber, os alunos começaram a agir como líderes totalitários, como líderes autoritários, como pessoas autoritárias. E eles não conseguiam perceber esse movimento que o professor estava fazendo, que era muito fácil e que era muito rápido. Eles não conseguiam perceber que eles estavam fazendo aquilo que eles abominavam. Para eles era normal e certo. E aí, quando vocês forem assistir o final do filme, esse filme é muito fácil de achar, gente. Tem nessas plataformas, né, de graça que a gente consegue assistir. E ele vai, o professor depois, posteriormente, percebe que essa metodologia que ele usou talvez não tenha sido uma metodologia tão correta, porque vocês vão ver no final do filme o que é que acontece, né? E os alunos, no final do filme, percebem que depois, quando acontece a situação lá que gera o final do filme, eles percebem como é muito fácil esses ideais voltarem. Por isso que as pessoas hoje em dia chamam certos discursos, certas pessoas de nazistas e fascistas, porque é um discurso que ele tá ali, ó, por baixo dos panos, e sem perceber acaba entrando na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a pensar que determinadas atitudes são certas e não são. Ok? Então vamos iniciar de fato a nossa discussão. Surgimento da Alemanha nazista. Como foi que surgiu, Carol? Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre, mas nós vamos aqui entrar de fato. Como eu havia comentado, a Alemanha foi o país que mais sofreu com o Tratado de Versalhes, lembra? E foi o tratado onde os países mais vitoriosos assinaram e tiraram todas as regalias da Alemanha e impediram ela de voltar a crescer economicamente, politicamente e socialmente. O mesmo foi o acordo estabelecido entre as nações anteriormente envolvidas na Primeira Guerra Mundial, ou seja, os vitoriosos. Quem saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial tiveram benefícios e quem saiu derrotado tiveram malefícios. Os países vitoriosos acreditavam que a Alemanha foi a causadora da guerra, por isso deveria sofrer sérias punições, ou seja, a Alemanha saiu derrotada, então se ela saiu derrotada, ela que causou a guerra, ela que foi o estopim, que não foi de fato. Por isso deveria sofrer sérias punições, que foram aquelas que eu falei anteriormente, né? Elas foram impedidas de comercializar, a Alemanha foi impedida de, né, ter o seu próprio exército, então ela começou a não conseguir crescer economicamente, politicamente, socialmente, e isso causou uma séria crise na Alemanha, as pessoas começaram a passar fome, né, o desemprego aumentou muito, né, e aí vocês vão ver aqui no finalzinho, né, quem tiver acesso ao slide ou quem for ter acesso ao slide posteriormente, vai ver uma chargezinha que uma pessoa de paletó, né, muito bem vestida, com uma pose imperosa de líder, e o Tratado de Versalhes com uma mão muito pesada em cima de outro ser humano que está trabalhando aqui, fazendo. Ou seja, o que representa? Essa mão representa os países vitoriosos, essa papelada em cima da pessoa representa o Tratado de Versalhes, e essa pessoa segurando essa mão, o Tratado de Versalhes representa a Alemanha, ou seja, como foi tão crucial esse Tratado de Versalhes, né? Como foi tão forte
e deixou a Alemanha tão sem condições de se reerguer, e que talvez tenha sido a grande causadora da Segunda Guerra Mundial, que foi o Tratado de Versalhes. É algo a se pensar, é algo a se questionar, é algo a dialogar. A Alemanha foi obrigada a ceder territórios e recursos do seu Banco Central, o que a afetou política, economicamente e moralmente. A Alemanha estava em decadência, o desemprego era generalizado, a recessão interferia no preço e na quantidade de bens de consumo, ou seja, a Alemanha estava vivendo uma crise, as pessoas estavam desacreditadas de que poderia surgir uma esperança ali, né, uma luz no fim do túnel, que as coisas pudessem melhorar para elas. E estava cada vez pior, né? E vocês vão ver que surgiu essa esperança no fim do túnel, mas não foi muito legal. E como eu já havia comentado anteriormente, né, também no final desse slide, vocês vão ter acesso a uma charge, que é exatamente o que eu falei. Talvez o Tratado de Versalhes tenha sido o grande causador da Segunda Guerra Mundial, o grande estopim da Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos aqui dois prédios, né? Um prédio em chamas e o outro prédio também está em chamas. Um prédio representa a Primeira Guerra Mundial e o outro prédio representa a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos os bombeiros segurando aquele trampolim, né, que usam para as pessoas conseguirem, né, cair e salvar de algum incêndio. E esse trampolim está intitulado de Tratado de Versalhes. Então, quando a mulher cai de um prédio em chamas, ela cai, quica no trampolim e volta para o outro prédio em chamas. Ou seja, o trampolim que representa o tratado significa que o trampolim foi um dos grandes causadores da Segunda Guerra Mundial, porque a pessoa saiu da primeira, quicou no trampolim, pulou e foi para a Segunda Guerra Mundial, num outro prédio que também está em chamas, ou seja, as duas situações são críticas. E aí eu trouxe uma questãozinha para a gente dialogar sobre ela antes de continuarmos com o nosso conteúdo. Então vamos lá. O Tratado de Versalhes, com mais de 400 resoluções, é considerado por muitos autores como um compêndio de humilhação à Alemanha. Lembra? Realmente humilhou a Alemanha. O Tratado de Versalhes, se a Alemanha já estava no chão, o Tratado de Versalhes tratou de colocar a Alemanha já no subsolo, abaixo do solo. Entre os fatores definidores dessa humilhação, pode ser apontado a perda da soberania nacional alemã para a França. Será? A fusão dos territórios alemão e austríaco? Será? O êxodo forçado da população alemã para outras regiões da Europa? A admissão de culpa e responsabilidade única? Será? A admissão da responsável única pela ocorrência e pelos danos da Grande Guerra? A entrega à França das possessões ultramarinas na América do Sul? Nada a ver, né? Nada a ver. O que poderia deixar vocês em dúvida poderia ser o item A, que é a perda da soberania nacional alemã para a França, e o item D, que é a admissão de culpa e responsabilidade única da Alemanha pela ocorrência e pelos danos da Grande Guerra. Mas vocês lembram que anteriormente, aqui um pouquinho nos slides anteriores, eu falei que os países que saíram vitoriosos colocaram total culpa na Alemanha pela guerra, pelas causas? Então, os fatores definidores dessa humilhação, ou seja, o que definiu a humilhação, né, o que fez eles acreditarem que a Alemanha deveria ser humilhada, no caso seria a admissão de culpa e responsabilidade única da Alemanha pela ocorrência e pelos danos da Grande Guerra, ou seja, item D. Marquem aí o item D. Não esqueçam que essas questões são muito importantes, né, para quando vocês forem finalizar este volume. Então vamos continuar. Foi em razão desse contexto que a figura de Adolf Hitler e suas ideias, ou seja,
nesse contexto, né, de uma Alemanha totalmente humilhada, onde as pessoas não tinham esperança de nada, e que suas ideias alcançaram tanta projeção. Então, vejam só, as pessoas estavam tão humilhadas, tão sem esperanças, que o Adolf, com toda a sua inteligência, toda a sua oratória, todo o seu perfil de líder, conseguiu fazer com que as suas ideias preconceituosas, né, excludentes, alcançassem o maior público e as pessoas aceitassem e concordassem. Filiado ao Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista, ou seja, apesar de ter Nacional Socialista no nome, era um partido nazista, ou seja, só tinha um nome de socialista, só tinha um nome de nacional. O austríaco, de grande carisma, soube associar sua retórica belicista, ou seja, a sua arte de convencimento e os seus ideais bélicos, né, relacionados à guerra, ou seja, ele associava a sua ideia, né, a sua arte do discurso, do convencimento, à ideia da guerra, né, componentes ao gosto do público, ou seja, ele explorou o sentimento de mágoa generalizada, né, a ideia de que a gente, né, aquela ideia de derrota, aquela ideia de humilhação que pairava entre os alemães, e o desejo que o povo tinha por uma revanche. Então ele usou todos esses ideais para que as pessoas acreditassem e se convencessem de que uma guerra, mais uma guerra, seria a solução. E dessa vez nós sairíamos vitoriosos. Vocês vão ver que não saíram vitoriosos. Perderam de novo. Bem como valorizou a história, a tradição e a cultura germânica, ou seja, ele exaltava a Alemanha, ele alimentava o ego dos alemães. Então, todas essas ideias, tudo que ele usou, todo o seu discurso, só deixavam os alemães ainda certos de que aquele ali era o cara, de que aquele ali iria nos salvar e de que a gente tinha que seguir o que aquele cara estava falando, que aquilo ali era certo. Ok? Assim, sua proposta soava como uma possibilidade de salvação para o povo alemão, né? Aquela luz no fim do túnel se chamava Adolf Hitler. E aí, em 1933, Hitler foi eleito chanceler da Alemanha, ou seja, ele conseguiu se tornar a maior personagem histórica, o maior cargo político da Alemanha, né? O chefe de governo da Alemanha. É como se fosse o presidente, o primeiro-ministro, ok? Então ele comandava tudo. E aí ele chegou ao poder, ele chegou aonde ele queria. O que é que ele fez com todo esse poder, Carol? Fez coisa boa? Não, meus queridos, ele não fez coisa boa. Muito pelo contrário. O que tinha de ruim para esse homem fazer, ele fez. Vamos lá. O programa de governo nazista era contra o liberalismo econômico, ou seja, ele era contra os ideais de liberdade econômica, né, do Estado não intervir tanto na economia do país. O liberalismo econômico, ele eram ideais, né, e políticas da Inglaterra e dos Estados Unidos, países que ele não gostava muito, então, e os ideais também ele não era muito a favor, certo? Mas também era contra a alternativa socialista. Façam um remember aí nessas ideias. Então, ele nem concordava com os ideais liberalistas, né, da não intervenção do Estado, como também não concordava com a ideia socialista, que era a ideia de que os trabalhadores deveriam estar no poder, que foi consolidado pela União Soviética no leste da Europa. Essa recusa dos dois modelos sociopolíticos que eram vigentes e muito fortes naquela época, previamente estabelecidos, também colaborava para reforçar a ideia de que Hitler propunha e defendia algo próprio dos alemães. Então, era algo ainda a mais. Não, nós vamos criar algo nosso, e só nosso, e esse algo nosso vai ser muito forte, esse ideal político e econômico vai ser forte, e nós vamos conseguir se erguer.
que expressasse aspectos únicos da sua personalidade e formação. Assim, a base ideológica de Hitler consistia em uma propaganda massiva que explorava o sentimento nacionalista. O Hitler ele vai se usar muito, como eu já mostrei no início da aula, ele vai se usar muito da propaganda, do marketing, para fazer com que as pessoas acreditassem ainda mais e despertassem esse espírito, né? Despertassem esse espírito nacionalista, né? A ideia, essa paixão por ser alemão, essa paixão pela Alemanha, tudo que envolvesse a Alemanha, tudo que envolvesse a cultura alemã, ele usava para que as pessoas passassem a concordar ainda mais com seus ideais. Com forte apelo ao orgulho, enaltecendo as qualidades do alemão fragilizado, que estava ali, né, frágil, ele não estava conseguindo, né, se reerguer. E aí ele usou tudo isso quando chegou ao poder para que as pessoas acreditassem de fato uma Segunda Guerra seria a salvação da Alemanha. E aqui eu trouxe algumas características do que seria esse regime nazista, né? O que é que deixavam as pessoas, o que é que fundamentava essas ideias. Eles eram militarizados, ou seja, toda a sua formação, todas as pessoas que participavam ali do alto escalão do nazismo eram militares, ou seja, eles acreditavam na guerra como fator de grandeza e prosperidade. Então, por isso que o Hitler queria fazer, né, e criar uma Segunda Guerra Mundial. Fazer acontecer uma Segunda Guerra Mundial, porque ele acreditava que só com uma outra guerra a Alemanha conseguiria se reerguer, né, conseguiria, né, se tornar novamente a grande Alemanha de outros tempos. Só que quem tiver interesse, quem for pesquisar mais um pouquinho, vai ver que a Alemanha novamente perdeu, e a Alemanha, né, os vitoriosos foram a União Soviética e os Estados Unidos. A Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, uma ficou com os Estados Unidos, outra ficou com a União Soviética. Então vocês vão ver que nada do que o Hitler prometeu, né, aquela luz no fim do túnel que os alemães tinham, não apagou antes de chegar, de fato, não tinha nada de fim do túnel, né? E aí o regime nazista, ele era extremamente nacionalista. A gente pôde perceber, né, que ele exaltava demais esse ideal alemão, essa personalidade alemã, né, que as pessoas deveriam se preocupar, né, enaltecer a Alemanha, o país Alemanha. E eles exaltavam tudo que era próprio da nação, algo só da nação, ok? Vamos supor que a gente fosse aqui do Brasil, a gente fosse exaltar algo só do Brasil, né? O nacionalista, vamos exaltar algo do Brasil, né? A gente tem algo da nossa cultura, né? O frevo, né? O forró, o samba, a MPB, então algo próprio nosso, né? Se fosse ideais nacionalistas, nós teríamos que exaltar demais essas questões que são próprias do Brasil. E era isso que eles faziam, né? Era isso que o Hitler fazia em seus discursos. Ele exaltava o que era da nação, o que era da Alemanha, para que esse ideal nacionalista fosse uma chama que voltasse a acender nos alemães. E aí eles eram unipartidaristas, ou seja, um partido. Eles só acreditavam em um partido, só tinha que existir um partido, diferente do que a gente tem no mundo atual, que existem vários partidos aí, né? O regime nazista acreditava que deveria existir apenas um partido. Para isso, né, para que existisse só um partido, eles começaram a enfraquecer o poder legislativo, e aí eles usavam o que para controlar, né? Por meio de propaganda, e a imprensa implantavam regimes ditatoriais. Ou seja, quando a gente pensa em nazismo, quando a gente pensa em regimes totalitários, a gente pensa em propaganda, na imprensa,
que a partir do que eles implantam nas suas propagandas, na sua imprensa, que eles vão começar a implantar nas pessoas os seus ideais, o que eles acreditam que deveria ser o certo. Ok? Vamos ali, vamos continuar. Teve início, assim, um longo processo de perseguição e violência dirigidas ao povo judeu, porque o Hitler acreditava que o judeu, né, era uma das causas, um dos culpados da crise, né, na Alemanha, porque eles eram os únicos que ainda conseguiram se reerguer, né, os únicos que ainda tinham condições de viver uma vida digna, como a suspensão dos seus direitos civis e a apreensão dos seus bens e propriedades, ou seja, eles foram tirados de todos os seus direitos, eles também pegaram também todos os seus bens e propriedades, eles passaram a não ter nada e a não ser ninguém. Os judeus eram tratados como lixo, nada. Se duvidar, até o lixo tinha mais dignidade que os judeus, infelizmente, nessa época. Culminando no já mencionado confinamento nos campos de concentração, né? As pessoas, o que é que acontecia? Nessa época, existia uma polícia responsável por prender os judeus e levá-los a campos de concentração. E nesses campos de concentração, ou eles trabalhavam forçado, ou eles eram mortos. E o que acontecia lá era um genocídio. As pessoas eram mortas em massa. As pessoas eram colocadas em câmeras de gases, né, que eles jogavam várias pessoas lá, ligavam aqueles que não serviriam para o trabalho pesado manual. Eles jogavam nas câmeras de gases, ligavam lá o gás e as pessoas morriam asfixiadas. O que acontecia nesses campos de concentração, gente, é desumano. Era desumano. Vocês vão ver, quando vocês forem assistir os filmes, principalmente o A Vida é Bela, vocês vão ver o que é que acontecia. É de deixar você se perguntar por que e como o ser humano chegou nessa situação. Por que e como o ser humano acreditava que ele era uma raça superior, e por ser uma raça superior, as outras pessoas deveriam morrer, não serviam para nada, elas deveriam ser maltratadas, elas deveriam ser violentadas, muitas das vezes elas deveriam ser usadas como cobaias humanas para experiências. São situações que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e que, né, com os ideais nazistas, né, com essa ideia do Hitler que o ser humano realmente é como se ele tivesse desligado a chavinha dele de humanidade, a chavinha de empatia, como se ele tivesse esquecido totalmente de tudo, certo? E, para finalizar, eu trouxe algumas questõezinhas para a gente resolver, ok? O Partido Nacional Socialista, que é o partido em que o Hitler participava, mais conhecido como Partido Nazista, surgiu na Alemanha na década de 20 e possuía filiação e origem política associadas a grupos de extrema direita, apesar do nome, ele era de extrema direita alemã. Em relação às características da ideologia nazista, vamos lá. Selecione a alternativa incorreta, ou seja, aquela que as pessoas não acreditavam. Eles eram anti-bolchevismo? Eles eram anti-bolchevismo, Carol, viu? Eles eram anti-bolchevismo, gente. O que é o bolchevismo? O bolchevismo foi um partido que tinha na União Soviética, ou seja, eles tinham um ideal socialista, e a gente viu que o Hitler, ele era contra o socialismo, ou seja, ele era contra aquelas ideias. A eugenia, o que é eugenia, Carol? Essa vocês podem marcar como sim, nós estamos procurando a incorreta. Essa sim fazia parte como característica
da ideologia nazista. Eugenia, que é a ideia de limpeza, aquela ideia de limpeza do que não serve, ou seja, o que eles faziam com os judeus era eugenia. Na cabeça deles, os judeus não serviam, então eles tinham que limpar os judeus da face da terra. Liberalismo. O liberalismo fazia, era uma característica? Não era, né? Como a gente dialogou, a gente viu que o liberalismo não é uma característica do nazismo. Então, vocês podem marcar aí, tem o item C como o item correto. Então, antissemitismo e nacionalismo extremo, como a gente viu, são características do nazismo. Lembrando aqui que o antissemitismo, gente, é a ideia, né, a ideia de não gostar, do ser contra do povo judeu, ok? E aí, nós vamos para a nossa próxima questãozinha. O crescimento e o fortalecimento do nazismo dentro dos quadros políticos da sociedade alemã aconteceram a partir da estratégia dos nazistas em explorar o desespero dos alemães. Ou seja, eles viram que os alemães estavam desesperados naquela situação, então eles começaram a explorar essa ideia de que eles seriam a salvação, relacionado principalmente à crise econômica que afetou o país durante a década de 20, num período conhecido como a República de Weimar. Essa crise que atingiu a Alemanha foi resultado em partes das indenizações cobradas da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essas indenizações foram impostas muito bem, estou escutando daí, Tratado de Versalhes. Olha, vocês estão, craques. O item E. Muito bem, Tratado de Versalhes. Se vocês forem fazer a prova, vocês vão tirar 10. Hitler, chefe do partido nazista na Alemanha, chegou ao poder em 1933 e começou a colocar em prática o ideal nazista. Acerca do movimento nazista, assinale a opção correta. Essa aqui é a opção correta, o que eles acreditavam. E de cara a gente já tem o certo, né? Que é o item A, que é para o nazismo a raça superior é a ariana, aquilo que eu comentei no início da aula. Eles acreditavam que eles descendiam dessa raça, eles chamavam de raça ariana, que era uma raça pura. Então, por eles serem superiores, os outros eram inferiores e deveriam ser explorados, mortos, enfim. Todos os outros itens são totalmente errados, certo? Os nazistas também foram adotados pela Suíça? Não, a ideologia nazista não foi adotada pela Suíça. O ideal nazista pressupõe igualdade de gênero. Nessa época nem se pensava em igualdade de gênero, gente. Era a mulher inferior ao homem, sempre. Então, nessa época não se pensava muito sobre essa questão. O nazismo era contra o antissemitismo? Muito pelo contrário, ele era a favor do semitismo, certo? A democracia era um dos componentes da ideologia nazista? Impossível. Nazismo, regime totalitário, tem um líder, tem um ser autoritário ali, não existe democracia, ok? Então, gente, com essa questãozinha nós encerramos a aula, né, essa videoaula. Então, eu peço para que vocês deem uma revisada, assistam os filmes que eu indiquei, porque vai ser de extrema importância para que vocês consigam, né, compreender a fundo o que foi os regimes totalitários, né? Vocês vão conseguir sentir o que foi, de fato, o regime totalitário. E é isso. Até a próxima videoaula, galera.